Eu sou um mago. Vemos uma criança brincando. Toma minha magia, seu monstro. Eu sou um monstro. Eu como magos. O garoto levanta seu graveto e bate na garota. Como você pôde me bater de verdade? Monstros devem perder para os magos. Nesse caso, eu quero ser um mago também. Não. Isso não é justo. Vocês com certeza são bem energéticos pela manhã, pequeninos. Vovô Rabos, o que eu preciso para me tornar um mago? Não se pode virar um apenas por querer. Os magos são o ápice da humanidade. Aqueles que governam os humanos das mais altas hierarquias. Eles são nobres e cavaleiros que herdaram a habilidade de usar poderes misteriosos dos nossos ancestrais. Então, infelizmente, vocês dois não podem se tornar magos. Ancião, pode falar uma coisa dessas para crianças? Bem, já foi, mas é verdade? O quê? Ouvi que um monstro apareceu. É verdade. Ah, não. Disseram que o Hopi encontrou ele na estrada na noite passada. Disse que o corpo inteiro estava coberto por uma sombra escura como breu. E era um leopardo tão grande quanto uma casa. Mas não se preocupem. O chefe da vila foi para a cidade pedir por um mago. Ele definitivamente trará um mago consigo e o monstro será subjugado. Isso é um alívio. Você ouviu, certo? Por enquanto, não pode ir para a floresta. Todos vocês devem ter cuidado também. Sem um mago, matar um monstro é quase impossível. Todos do vilarejo sabem sobre ele? É claro. Ele incluso? Quem? O pastor na colina Rizaril. O pastor Turan. Vemos tal pastor deitado. Isso é tão entediante. O mesmo cenário, o mesmo dia de novo e de novo. Nesse ritmo, eu vou esquecer como falar. Pirralho patético. O sol ainda nem começou a se pôr. E você já está fazendo corpo mole? Você está bloqueando a luz do sol. Saia! Você não tem modos. Ainda está ressentido por aquele incidente? Aquele incidente? Ah, você não quer dizer quando minha mãe morreu e você tentou sorrateiramente tornar as ovelhas em propriedade compartilhada? Sim. Se é dele que você está falando, então sim. Não sou generoso o suficiente para dividir a herança da minha mãe, sabe? Não somos próximos o suficiente para perguntarmos como estamos. Então, se veio até aqui, fale o que quer e cai fora. Seu pirralho! O quê? Um monstro apareceu. Um monstro? Dizem que é um leopardo tão grande quanto uma casa. O Hopi o encontrou. Estou a caminho para dizer aos aldeões. Esse é um problema sério. Você não está assustado, mesmo que seja o alvo mais provável por aqui? Não sei que tipo de coragem você tem. De todo modo, o chefe da vila foi até a cidade para requisitar o mago. Então tenha cuidado. Vim porque estava preocupado com você. Você não é muito honesto. Por que não diz logo que veio porque estava preocupado com as ovelhas e não comigo? Seu... Velhote, se já acabou de falar, dá no pé. Seu bafo é tão podre que meu nariz vai apodrecer desse jeito. O velho começa a se afastar. Monstros. Bestas que portam misteriosos poderes e magia. Se os humanos têm os magos, então as bestas têm os monstros. Um mago vindo para a vila no interior por causa de um monstro? Então finalmente vou ter a chance de ver um mago em pessoa. Mas se é um chefe de vila rural chamando ele, tem uma boa chance de não ser nada especial. Mesmo para um mago. Ainda assim, eu quero ver um. Quão fortes eles são. De repente, ele sente algo. Esse cheiro é sangue. No pôr do sol, ele caminha entre as árvores. Tenho certeza que era por aqui. Ele cheira novamente, para e nota algo. Rabos. Ele me disse para ter cuidado, mas foi pego primeiro. Então a fonte do cheiro de sangue era o Rabos. Essa não é uma ferida que um animal comum poderia fazer. Tem que ser um monstro. De repente, ele escuta algo. Vemos uma pata e o monstro aparecendo. O jovem o encara. O quão fortes são os monstros? É verdade que nem mesmo adultos podem vencê-los? Eles são insanamente fortes. Se adultos comuns como eu os encontrassem, você não conseguiria nem salvar os meus ossos. Então nem mesmo você pode vencer um. Então o que vai acontecer com a nossa vila agora? Não se preocupe, o chefe da vila vai trazer um mago. O mago vai subjugar o monstro. O mago não vai perder, certo? O mago vai punir o monstro, né? É claro. Eles são os grandes seres nascidos com o poder da magia. Eles vão matar o monstro com uma única palavra. Vemos o rapaz parado, abrir a sua boca e dizer: morra. O monstro para.
Vemos uma aura em volta do jovem. Hã? Não funcionou? O monstro novamente salta para cima dele. Pare! A besta passa pelo jovem. Sabia que matar ele não ia funcionar. Mas não posso nem pará-lo? O monstro ataca e em seguida mostra seus dentes. O jovem conseguiu se esquivar. Nesse caso, ele pega algo em sua manga. Um pastor deve fazer o que um pastor faz de melhor. Enquanto a besta se prepara para atacar novamente, ele faz algo. Endureça! Ele lança o que estava em sua mão, seus olhos brilham e ele diz: se torne mais rápido! Em sequência, ele levanta seu pé para pegar impulso e novamente diz: perfure! Lançando a pedra para a frente. Vemos o projétil indo na direção do monstro e o atingindo com extrema força. Sangue jorra e vemos que a pedra passou ao lado do monstro. Ela atinge algo ao longe. O monstro salta em sua direção. Eu tô mirando na sua cabeça! A pedra novamente cai. Parado, ele diz: essa é a minha primeira vez usando isso em um monstro. Eu deveria jogar ele em algum vale ou coisa assim? Esses desgraçados da vila com certeza me botam pra trabalhar. Eu sou um mago. Percebi que tinha habilidades especiais há 8 anos, quando tinha 10. Olha, as toras estão voando. Mãe, eu consigo fazer fogo e vento. As memórias daquele dia ainda estão claras na minha mente. Pare com isso! Foi a primeira e última vez que minha mãe ficou brava comigo. Mãe, Turan, venha ter uma conversa com a sua mãe. Você quer viver comigo por um longo tempo, certo? Sim. Então me prometa uma coisa. Prometa que não vai usar esse poder a partir de agora. Que nunca vai usar esse poder em frente a outras pessoas. Por quê? Você se lembra da história sobre o nobre e o cavaleiro? Eu lembro. Eles chamam as pessoas que portam esse poder especial de magos, sejam eles nobres ou cavaleiros. Mas nobres e cavaleiros são inerentemente diferentes. Os nobres são descendentes do povo divinos, os Freyans, que desceram para salvar os antigos humanos. Os cavaleiros são descendentes desses nobres, cujo sangue foi misturado com o dos humanos. Sim, você se lembra. É por isso que eles diferenciam entre nobres e cavaleiros, mesmo entre os magos. Vou te dizer porque não pode usar esse poder, Turan. Você herdou o poder do seu pai, um cavaleiro. Ainda existem muitos nobres do mal fora desta vila. Nobres que tratam os cavaleiros como se fossem seus escravos. Então, lembre-se disso. Ninguém pode saber que você é um mago. Pode me prometer isso, certo? 8 anos se passaram desde então. Continuei a manter a promessa que fiz à minha mãe. E essa promessa não será quebrada. Não tenho desejo de me revelar como um mago, ou de descer a colina. Ele escuta um som. Saia, Turan! E então abre a porta. Lá fora ele encontra algumas pessoas o encarando. Então, estão dizendo que eu matei o Rabus? Sim! Que sem vergonha da sua parte! Você feriu aquele velho senhor, Rabus, e o jogou para ser comido pelos monstros. Ele é segurado pelo colarinho. Entendo por que quer me culpar. O quê? O homem mais velho da vila morreu sozinho, ao invés do mais jovem homem que estava assustado demais para lutar contra o monstro. Consigo ver por que acha que essa é a melhor maneira de sair disso. Essa é a maneira mais fácil de tirar a culpa de vocês pra mim. Turan! O homem tenta acertá-lo com um soco, mas não consegue. Magia é conveniente. Seu desejo fortemente por algo acontece pelo custo de mana. Caia. Assim que ele sussurra isso, um rapaz cai. Eu não preciso começar um incêndio, só um pouco, para que não seja óbvio. Só o suficiente para eles não morrerem. Eu vou dominá-los. Ele se prepara e vemos os pedaços de madeira lançados para o alto. E assim, por 8 anos, tenho escondido o fato de que sou um mago. Após derrotá-los, ele diz: vocês deveriam ter usado essa força para o funeral do Rabus. Estão aqui para lutar também? Não, nós viemos te ver, Turan. Levem esses idiotas com vocês. Vai ser um caos na vila de novo. Eles vão usar isso como desculpa para tirar tudo de mim quando eu for trocar. Bem, tudo bem. Posso só bater neles até conseguir um acordo justo. Bati neles o suficiente, então não devem voltar por um tempo. De repente, alguém bate na porta. Eles devem estar loucos. Vemos uma mão com uma luva. Quem é? Realmente quer? Mas ao abrir a porta, ele encontra uma pessoa desconhecida. Quem é você? Com licença,
Pensei que poderia pedir um favor durante minhas viagens, mas devo ter pego você em um momento inoportuno. Um viajante? Ah, não, peço desculpas. Alguns convidados indesejados vieram há pouco. Minha mãe me ensinou modos, mas isso foi adequado o suficiente? Nunca falei bem com ninguém nessa vila patética, então isso é vergonhoso. De todo jeito, um viajante com uma espada. Nessa velha vila, se está procurando por uma estalagem. Entre. Vemos a mesa servida. Não estamos muito bem, então não temos muito. Mas isso é um banquete. Mas você me surpreendeu. Nunca encontrou alguém de fora da vila? Isso mesmo. Sou nascido e criado nessa colina. E tenho vivido como um pastor todo esse tempo. Também é raro para essa pequena vila ter turistas. O homem o encara enquanto Turan bebe. Interessante. Para alguém que cresceu aqui como um pastor, você é bem versado em modos. Seus pais devem ter lhe ensinado bem. Aprendi com a minha mãe, mas ela morreu há alguns anos devido a uma doença. Ela criou um orgulhoso filho como você. Então tenho certeza que ela reside entre os deuses em um palácio nos céus. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Apenas vivo da maneira que minha mãe me ensinou. O que o traz até essa vila no meio do nada? Me pediram um favor. Um favor? Estavam procurando por alguém que pudesse cuidar de um monstro. Eu sou um mago. Ah, tá. Você deve ser o mago que o ancião da nossa vila falou. Isso mesmo. Posso te fazer uma pergunta agora? Claro. Sinto um monstro nessa área, mas não vejo um monstro. O que é ainda mais estranho que você saiba sobre o ancião da vila e o monstro. Ainda assim, você parece calmo e não está fugindo. Se o monstro fosse atrás de um humano, seria você. Não está assustado? Você parece estupidamente bravo para um pastor que nunca deixou essa vila. Quem é você? Mago. Por que ninguém pode saber que eu sou um mago? Por causa dos nobres maus. Nobres maus? Se nobres são pastores como nós, então os cavaleiros são como os cachorros que os nobres mantêm. Eles podem tratar você com amor, como família, mas eles podem te vender ou sacrificar se necessário. Não quero esse tipo de vida para você, Turan. Você quer continuar vivendo com a mamãe, certo? Sim. Então, lembre-se disso. Ninguém pode saber que você é um mago, especialmente outros magos. Se eles descobrirem, vão nos separar e transformá-lo no cão de pastoreio deles para ser descartado a qualquer momento. Para evitar ser descoberto como mago, você pode ter que matar pessoas. Então chegou nisso. Por que você não pode responder? O homem para por um momento e diz: se fizer uma cara dessas, só vai deixar minha piada sem graça. Uma piada? Desculpa, eu realmente não tenho um bom senso de humor. Não é isso. Sou eu quem deveria pedir desculpa. Acho que te confundi. É a minha primeira vez ouvindo uma piada de mago, então me pegou com a guarda baixa. Sua reação foi tão divertida que levei longe demais. Parando pra pensar, ainda não nos apresentamos apropriadamente. Prazer em te conhecer. Sou Kiorn, um vagante. Me desculpa, deveria ter me apresentado primeiro. Sou Turan, um pastor. Eu faço 18 esse ano. E eu farei 75 esse ano. Você realmente não parece tão velho. Os magos envelhecem de maneira mais lenta comparado às pessoas normais. E eles vivem mais também. Como você acabou se tornando um vagante? Depois de servir a família Arabion por 60 anos, eu saí. Nos meus últimos anos, queria andar de lugar a lugar sem ter onde me prender. Isso é bem romântico. Ter uma conversa sem preocupações com uma boa pessoa como essa. Não percebi que poderia ser tão divertido. Uau, já está tarde. Você está certo. Nem percebi o sol se pondo. Eu devo ir. Isso é uma prata de Arabion. É a mais pura das moedas de prata. Então deve mais que cobrir o custo da refeição. Vou aceitar agradecidamente. Espero que sua caçada vá bem. Não haja como se nunca mais fôssemos nos ver. Posso vir vagar por perto algumas vezes, sabe? No outro dia, vemos as ovelhas no pasto. Reúnam-se! As ovelhas se viram para ele. Turan está parado com um cajado em sua mão. É a primeira vez que eu encontrei outro mago. Mais do que isso, quanto tempo faz desde que tive uma conversa em que me senti tão confortável? A leveza e o humor que naturalmente se instaurou na maneira dele falar. Mais do que qualquer adulto que conheci na minha vida, ele era realmente uma boa pessoa. Sempre pensei que cavaleiros fossem cães de caça sem emoção, usados por nobres arrogantes. De todo modo, como eu conto pra ele que não tem mais monstros na colina Hissaril? Isso é estranho. Há traços de batalha, mas não consigo sentir a presença de um monstro. O monstro já foi caçado? Quem o caçou?
O chefe da vila deixou isso com outro mago além de mim? De qualquer maneira, é um alívio. Se alguém matou o monstro e deixou as coisas seguras, isso é tudo que importa. De repente, ele se espanta. Ao virar para trás, ele encontra o monstro se aproximando com uma ferida aberta na cabeça. O espectro de um monstro? Quem faria algo assim? O monstro levanta sua pata e tenta atacar o mago. Se não absorverem ou dispensarem a mana do cadáver de um monstro, ele se torna um espectro como esse. Um mago que caça monstros não poderia deixar de saber disso. Ele esquiva de um outro golpe. Então, quem matou esse monstro definitivamente é um mago. Então por que ele deixaria isso se tornar um espectro? Ele não sabia que se torna um espectro se não absorver a mana? Não, um cavaleiro novato que não sabe algo tão básico não poderia ter matado um monstro como esse em primeiro lugar. Então, ele tinha outras intenções? De todo modo, tenho que destruir isso. Ele lança um ataque em direção ao monstro, mas o ataque é dissipado sem dificuldade. Minha magia foi anulada? Isso significa que a mana desse monstro é vastamente mais forte que a minha? O quê? Desapareceu? Está tentando contra-atacar magia com magia? Onde está? Vemos algo atrás de seus pés e de repente o monstro surgindo. Ele é atacado. Um corte é aberto em seu braço. Isso não está no nível que um mero cavaleiro pode conter. No mínimo, você precisa ser pelo menos um nobre de baixo escalão para ter uma chance. Kjorn se afasta. E pensar que eu enfrentaria o espectro de um monstro desse calibre em uma vila remota. Nunca se sabe o que a vida pode nos mostrar. Então, aqui é o mais longe que eu chego. Ele respira ofegante. Não vou morrer obedientemente. Mesmo que eu morra, eu vou te levar comigo. Vou concentrar toda a minha mana na minha mão. Se golpear diretamente no momento em que vier até mim. Assim, os dois se preparam para atacar. A distância entre o monstro e Kjorn se encurta, mas em meio aos troncos, algo surge e atinge o espectro em cheio. Kjorn se surpreende, enquanto o espectro cai desacordado no chão. Você tá bem? A piada de um pastor é bem surpreendente também. Turan, então, você era um mago? Sim, senhor. Por que não me disse? Não, deixe-me mudar minha pergunta. Por que me ajudou? Você poderia só ter ido embora. De volta a casa, vemos uma conversa. Por que está indo tão longe? O que quer dizer? Não sei o que o chefe da vila te prometeu, mas com suas habilidades, sinto que poderia ganhar dinheiro de uma maneira bem mais confortável. Eles são pessoas penosas. Em que sentido? Vivendo aqui na fronteira, tremendo de medo, sem sequer proteção básica. Isso não é sua culpa, é? Um mago é, por natureza, alguém que herdou o poder de um deus. Então, deveríamos viver com orgulho em proteger os plebeus impotentes. Bem, não é todo mago que pensa assim. Todos têm seus próprios pensamentos e maneiras de viver. Turan sorri e diz: Não foi você quem disse que todos têm sua própria maneira de viver? Mas de repente, o monstro levanta novamente e tenta atacá-los. Preste atenção. Isso não está em um nível que podemos lidar. É um monstro que não se pode lutar a menos que seja pelo menos um nobre. Vá dizer isso ao chefe da vila e ajude-os a evacuar. Vou segurar isso aqui. Falei muito, mas não sei quanto tempo eu posso aguentar. Está tudo bem. O quê? Se aquele ataque de agora acertou, acho que vamos ficar bem. Do que está falando? Ele está dizendo que aquele ataque não foi a força máxima? Um jovem cavaleiro se escondendo nas montanhas, que pode caçar um espectro que mesmo os nobres têm que lidar? O cavaleiro Kjorn pensou isso. O que ele estava vendo não era somente uma pequena conexão que ele fez por acaso em uma vila rural. Nem era a imprudente bravata de um jovem cavaleiro que fugiu dos nobres. A cena diante de seus olhos poderia ser o começo de um mago que viraria o mundo de cabeça para baixo. Eu também estava curioso sobre os meus limites. Não vou permitir que faça isso. Não importa o quão proeminente seja seu talento, essa coisa é um oponente complicado. Nós temos que unir forças. Assim que ele diz isso, um ataque passa e atinge o monstro. No momento, eu só ficaria no caminho. Eu nem sequer consegui reagir a esse último ataque. Neste momento, eu não sou de ajuda alguma. O que eu preciso fazer agora é fazer o talento do Turan florescer. Droga, não tá funcionando. Você não pode matar um espectro com os ataques físicos. Então, como eu mato isso? Com fogo ou relâmpago. Fogo atinge o espectro.
Não tá funcionando. Esse não é o ponto. Kjorn pensa. Para aplicar o poder de um mago em outro ser vivo, estabelecer a causalidade apropriada é um requisito básico. Não me diga que ele nem sequer sabe o senso mais comum de um mago. Poderia ser ele quem matou o monstro e o deixou para se tornar um espectro? Então isso significa que o Turan nunca absorveu mana na vida? Não acenda o fogo! Faça-o! E então atire-o! E ele já é tão forte assim? Turan para e fogo começa a se formar em sua palma. Se é um mago, fazer fogo não deve ser difícil. Mas controlar o fogo requer um treinamento separado. O quê? Ele conseguiu fazer imediatamente? Turan se prepara e lança o ataque contra o espectro. O monstro grita e começa a ser consumido pela chama. Mantenha sua mente focada. Você tem que continuar a colocar mana para que o fogo não se apague. Você tem que queimar tudo sobre o espectro. Turan se foca e a chama consome o monstro. Nós vencemos. Esse era um espectro absurdamente forte. Um espectro que você precisa ter um poder de pelo menos classe nobre para lutar. Mas ele venceu. Realmente acabou agora? Um pastor das montanhas fez isso. Se não quer encontrar outro espectro, absorva a mana primeiro. Como eu faço isso? Imagine a si mesmo drenando algo para si. Certo. Ao escutar, ele começa a focar. A mana começa a fluir e Turan a absorve. Pela primeira vez, ele nota algo acontecendo. Dentro de seu corpo, a energia circula. Ele se espanta com algo. Você sentiu um certo tipo de prazer. Não consigo acreditar nisso, mesmo vendo com meus próprios olhos. Então essa realmente foi sua primeira vez absorvendo mana? Sim, Kjorn pensa. Depois do primeiro despertar, a mana dos magos cresce lentamente com a idade. A melhor maneira para expandir a mana é matar monstros ou magos e absorver a mana deles. Mas essa foi a primeira vez do Turan absorvendo mana. E ainda assim, ele já consegue lidar com aquele nível de magia, significando que ele tem um potencial inato em um nível totalmente diferente. O que significa que esse jovem homem é... Turan. Sim, fui muito rude com você. Posso perguntar a que casa você pertence? Kjorn. Sim? Limpa o seu sangue primeiro. De volta à casa de Turan, o vemos com um braço preso. Perdão pela minha rudeza. Para fazer alguém tão estimado quanto você fazer algo assim, posso apenas me desculpar. Já te disse várias vezes que não sou alguém estimado. Sou só um pastor que nem sequer sabe quem é o pai. Então, por favor, pare com isso. Certo, não me encare desse jeito. Mas por que um mago poderoso como você seria um pastor? Não pretendo te diminuir, mas não parece se adequar a você. Foi um pedido da minha mãe. Ela quem me disse para fazer isso, até o momento em que estava morrendo. Um pedido da sua mãe? Abaixo da montanha tem nobres. Se perceberem que você é um mago, somente te usarão e jogarão fora. Ela era sábia. Hã? Estou surpreso. Eu pensei que você chamaria ela de super protetora. Sua mãe não estava completamente errada. Os magos têm grande poder, e grandes poderes inevitavelmente trazem conflitos. Há uns 20 anos, houve uma grande guerra entre as casas nobres. Foi uma guerra entre a casa Arabion, a qual eu servi, e a grande casa Zahar. Muitas pessoas morreram naquela guerra. Aproximadamente, dos 3.000 cavaleiros de Arabion, mais de 900 morreram. Quase um terço deles. Infelizmente, todos próximos a mim estavam nesse terço. Meu amigo Denver, que sempre disse que abriria uma lavanderia assim que a guerra acabasse. Meu professor Hartman, que puxava as orelhas, dizendo que eu ainda tinha muito a aprender. E minha amada esposa e filho. Todos eles foram massacrados pela casa Zahar. E apenas eu sobrevivi. Por isso sua mãe estava certa até certo ponto. A vida de um cavaleiro pode facilmente se esvair e de modo mais fútil que a de um plebeu. Mas uma coisa em que ela estava errada era sobre sua aptidão. Minha aptidão? Bem, é embaraçoso dizer isso enquanto estou nesse estado. Mas sou um cavaleiro com boas habilidades. Ainda assim, você destruiu facilmente o espectro do monstro que nem eu pude derrotar. Seu potencial não é de meramente um cavaleiro. No mínimo, você é de nível nobre. Entre eles, pelo menos tem aptidão de nível superior. Minha mãe me dizia que meu pai era um cavaleiro. Isso era uma mentira? Em raros casos, uma criança pior que cavaleiros é nascida entre nobres, ou crianças de classe nobre nascem entre cavaleiros. Nesse caso, seria melhor para você deixar essa colina e ir para o mundo. Por quê? Porque nós, humanos,
Precisamos de mais nobres e cavaleiros. Os humanos ainda não são os mestres completos deste mundo. Há muito tempo, as outras raças que foram expulsas pelos deuses ainda aguardam uma chance de se reerguerem. E no meio disso, os nobres continuam travando guerras uns contra os outros. E é por isso que essa é uma era que precisa desesperadamente de nobres fortes e gentis como você. Além do mais, você não está muito satisfeito vivendo como um pastor, está? Turan pensa por um momento e questiona. O que eu posso ganhar ao pé da montanha? Depende do que você quer. Riqueza, fama, poder, ou então família ou amizade. Não seria difícil conseguir qualquer coisa aqui? Tente imaginar, como eu, vagando por aí derrotando as feras que ameaçam as pessoas. Também não seria ruim ser um explorador que desbrava o mundo desconhecido. Ou então, que tal ser adotado por alguma família nobre e seguir o caminho do poder? Ouvindo o que o senhor disse, com certeza será mais divertido do que pastorear ovelhas por aqui. Pela primeira vez, fiquei seriamente curioso sobre o mundo lá fora. Embora eu também me preocupe se não acabei criando expectativas desnecessárias em você. Estarei torcendo por todas as suas possibilidades. Parando pra pensar, qual é a sua habilidade de linhagem? Eu deveria ter perguntado isso primeiro. Habilidade de linhagem? Perdão. Acabei me esquecendo que você não sabe muito sobre magia. Uma habilidade de linhagem é um traço que nobres herdam de seus antecessores, os Freyans. Se tem ou não uma habilidade de linhagem, é isso que separa nobres de cavaleiros. Havia algum feitiço que sentia incomumente fácil e simples quando usava magia? Ou alguma habilidade surpreendente que não precisa que você use magia? Eu não sou tão forte, certo? Só ter mana faz as habilidades físicas de um mago mais fortes. Eu tenho um bom nariz, e eu sou muito bom em atirar pedras. Se tem um sentido de olfato excepcionalmente bom, pode considerar isso uma habilidade de linhagem. Ser habilidoso com armas de arremesso é um dos traços da casa Arabion, mas é um traço bem comum. Continue, me diga mais. Certo. Após um tempo, o vemos dizendo: entendo. Senhor, por que está agindo assim do nada? Acho que sei. De que casa suas habilidades mais se aproximam? E que casa seria? A grande casa, conhecida como perseguidores ou caçadores. A Casa Zahar, aquela que lutei contra na guerra. Com a Casa Arabion. Vemos o espanto em sua face. A grande Casa Zahar está me dizendo que eu sou da mesma linhagem que os seus inimigos? Pensa ele. O que eu deveria dizer pra ele? Deveria me desculpar? Mas essas são as ações de parentes que eu nunca conheci. Turan, ancião, não fique preocupado. Você nem participou da guerra. Mas ainda assim, é um assunto de adultos. Se tentarmos limpar sangue com sangue, a guerra será eterna. Você não se arrepende? Do quê? Sobre me dizer para explorar o mundo? Se você sair da montanha e buscar poder, vai inevitavelmente se juntar à família Zahar. Você possui habilidades extraordinárias afinal. Mas eu confio em você. Perdão? Estou falando da bondade em você, já que me salvou, mesmo tendo que revelar uma identidade que ocultou sua vida toda. Em vez disso, se alguém como você se juntar à família Zahar e ascender a uma posição alta, talvez você pode prevenir que uma guerra terrível como essa aconteça novamente. Bem, não precisamos falar muito disso. Mas também, não é como se você tivesse decidido agora se juntar à família Zahar ou algo assim. Meus pensamentos estão claros. Quero tentar sair da montanha. Você pensou bem. Mas não agora. Vou sair quando sua ferida se curar, ancião. Que gentil. Estou só meio arranhado. Você é realmente uma boa pessoa. Lá dentro, para usar magia, você precisa de mana. Por isso que mana é muitas vezes chamada de chave para a onipotência. Chave para a onipotência? Não é realmente onipotência como o nome sugere. Mas para usar magia, você precisa de mana que combina com ela. Qual o padrão para mana que combina com magia? Vou explicar isso agora. A dificuldade da magia é determinada por 3 fatores. O primeiro é linhagem, o segundo é afinidade e o terceiro é causalidade. O primeiro é determinado pela linhagem que nasceu. Isso se aplica à maioria dos nobres que não são cavaleiros. Por exemplo, seria difícil para você curar minhas feridas com magia, né? Sim, mas para aqueles da linhagem Ravista, do sul, é algo que podem fazer sem treinamento algum. Esse é um poder que vem de linhagem. E o segundo, afinidade?
Você também pode pensar como se fosse familiaridade. É o conceito que diz que o mago pode performar tarefas facilmente, se estão acostumados ou preferem fazê-la. Igual quando fiz uma bola de fogo pensando que estava jogando uma pedra. Exatamente. Provavelmente, se você tivesse feito chamas mais simples, você não teria atingido aquela velocidade ou poder. E o último e mais importante, causalidade. Até eu não entendo bem. O que aconteceria se você tentasse me matar diretamente usando mana? Provavelmente, alguma luz brilharia da minha cabeça e só? Esse é exatamente o fenômeno que ocorre por falta de causalidade. Quando não há causa apropriada e o que precisa ser atingido é muito difícil, essa regra é aplicada. Acho que entendo mais ou menos o que é. Se eu quisesse te matar, em vez de gastar mana desejando morte, eu teria que encontrar uma causa para sua morte, como criar e atirar chamas, não é? Porque criar e atirar chamas é mais natural do que só acender uma. Isso! Você poderia se tornar um estudioso em vez de um mago, mas posso controlar animais normais conforme meu desejo. Então, é por isso que bestas mágicas precisam de algo assim? Isso é por conta de sua mana. Os dois seguem conversando por mais um tempo. Magia não é fácil, hein? Um excelente mago sabe não só como usar magia, mas também os princípios e situações por trás dela. Agora que eu paro pra pensar, a linhagem Zahar possui magia especial? São habilidosos em furtividade e perseguição. Tente uma vez. Tudo bem. Ele começa a pensar. Não quero ser visto por outros. Quero que meus sons e cheiros não sejam detectáveis. Ele foca. Funcionou? Vemos Kiorn parado na sala e Turan invisível. Você conseguiu. Não posso te ver. Kiorn se cala. Em um espaço vazio, o jovem volta a aparecer. Faz um tempo desde que vi pela última vez, mas é uma habilidade de arrepiar. Durante a guerra, os cavaleiros Arabion tinham muito medo dessa habilidade. Isso parece uma habilidade bem injusta. Mas você não se torna invencível. Lembre-se. Então agora, vou te ensinar alguns métodos de treinamento mágico. Você não está ensinando demais a um mago de uma família inimiga? Você salvou minha vida e cuidou de mim. E eu não te disse? Eu confio em você. O quê? Você vai vender as ovelhas e ir embora? Então, quem vai ser o pastor a partir de agora? Como você pode só decidir ir sem nem nos consultar antes? Vocês deveriam descobrir como encontrar um pastor vocês mesmos. Importa pra vocês o que eu faço com meus pertences? Enfim, eu espero que vocês comprem as ovelhas num preço justo. Se não, vou liberar todas elas e ir embora. Vocês podem até tentar capturá-las, mas já aviso que será bem difícil. Chefe da vila. Esse desgraçado é alguém que mantém sua palavra. Não vão ganhar nada irritando ele. Tudo bem, eu entendo. Saia ou fique, faça o que quiser. Agora que eu paro para pensar, aqueles aldeões ainda te devem compensação depois de tudo. Devo coletar? Não tenho intenção de receber isso. Foi você que capturou a besta mágica, não foi? Beleza. Então, é hora de nos separarmos. Perdão por recusar a sua oferta de viajarmos juntos. Me sinto melhor sozinho. Não se preocupe. Obrigado por tudo. Turan, se cuide. Ancião, espero que possamos nos encontrar felizes novamente. E então, o garoto assistiu a figura de Kiorn se esvaindo por um longo tempo. Só depois ele percebeu, porque ele não queria que o velho cavaleiro falasse formalmente com ele. Mesmo que nunca tenha faltado afeição vinda de sua mãe, o garoto secretamente sempre sentiu falta de uma figura paterna, alguém que poderia ser seu modelo a seguir para o tipo de homem que quer se tornar. Vemos pegadas em uma areia. Um deserto se expande à frente de sua vista. Turan caminha por ele, se protegendo das ondas de ventos que sopram areia em sua vista. Ele parece notar algo. São mercantes nômades que vão de vila em vila? Bom, vou perguntar por direções. Quem é você para bloquear o nosso caminho? Estou viajando sozinho. Onde fica a cidade mais próxima? Se você seguir pela estrada pela qual viemos, chegará numa cidade chamada Murray. Entendo. Obrigado por me dizer. Espere. Você só vai embora depois de conseguir a informação que queria? O quê? Então... Quando você recebe algo, deveria dar algo em torno. Primeiro, solte essa bolsa. Bandidos? E se formos? Vamos chamar de descuidado. Estamos num deserto onde ninguém encontraria seu corpo, né? Tire a mochila e vaze enquanto estamos sendo pacíficos.
Matar você e tirar a sua roupa seria muito trabalho desnecessário. Entendo. Bandidos que até matam pessoas. Ele se lembra de algo. Em sua casa, ele colocou chama sobre uma caneca. Tendo essa memória com Kjorn, ele diz: vou ter que usar vocês para praticar. Os homens começam a rir. Esse lunático está falando como se fosse um mago? Real, chefe. Ele faz um movimento com sua mão. Vento! Os homens voam. Então, em vez de gerar vento do ar, formar ele com a minha mão e amplificá-lo usa muito menos mana. Não sabia que podia formar vento tão forte com tão pouca mana. Mas que merda é essa? Ele abre o seu cantil e a água se transforma em gelo. O vemos preparado para atacar. Um dos homens se assusta, mas não é rápido o suficiente para se esquivar dos golpes. Isso não era para ser um feitiço útil quando há muita água por perto? Para falar a verdade, só atirar pedras parece mais rápido e forte. Não sabíamos que você era um mago. Por favor, nos perdoe só dessa vez. Vamos te dar o que você quiser. Então, por favor, nos poupe. Enquanto o homem diz isso, outros 3 o atacam pelas costas. Turan levanta seu pé e realiza um pisão que invoca uma magia, transformando a areia em pedra e perfurando os homens. Impossível. Estão todos mortos? Vou te perguntar uma coisa. Sim, mago. Vou te responder qualquer coisa. Por que me atacaram sem um plano? Qualquer viajante pode ser um mago. Porque você curvou a sua cabeça. O quê? Até quando falamos rudemente com você, você se curvou e nos cumprimentou. Então assumimos que você era alguém ordinário. Obrigado. Você me ensinou algo útil. Então, você realmente vai me poupar? Uma gota de água flutua sobre a cabeça do homem. Turan, a partir de agora, você vai conhecer muitas pessoas. E há algo que eu quero te dizer. Nunca seja misericordioso com pedaços de bostas como bandidos. Esse tipo de pessoa que não hesita em machucar outras pessoas para lucrar. A razão para eu estar dizendo isso, eu acho que entendo. Porque uma vida que eu poupo por dó pode acabar machucando pessoas boas. Eu já perdi muito tempo. A estrada que os bandidos mercadores percorriam. Aquelas rodas que marcaram a areia. Deixaram um pensamento marcado na mente de Turan. Eu matei pessoas. Ele sentia culpa, mas não poderia deixá-los ir porque lembrou do aviso de Kjorn. Pessoas que podiam decidir, sem hesitar, roubar e matar por lucro. Podiam alvejar outros a qualquer hora. Como marcas de roda no deserto indo embora conforme o tempo passa, o coração caótico de Turan gradualmente se acalmou quando lembrou dos ensinamentos de Kjorn. E então, ele chegou num novo mundo. Uau! Então esse é o lugar! Cidade pequena, Murray. Pelas ruas, ele encontra pessoas caminhando. Essa é a primeira vez que vejo tantas pessoas ao mesmo tempo. Até a arquitetura é completamente diferente se comparada à da vila. Agora, realmente parece que estou numa cidade. Com licença! Ah, bem-vindo! O que posso fazer por você? Ah, não sou um cliente. Se você chegar numa cidade e precisar descansar, procure por uma taverna. Não importa onde, normalmente há uma taverna. Se você não vai comprar fruta, vaza! Hã? Por que tão rude? É uma regra oculta nas cidades na qual é obrigatório comprar frutas antes de perguntar coisas? Quanto é isso? 2 dupt. 2 dupt? Você parece um estrangeiro, então provavelmente não sabe quanto é isso. Pagar com outras moedas é válido também. Onde posso encontrar a taverna? Desce a rua, atrás da loja de capas e vire à esquerda. Você vai ver um telhado azul. Esse lugar é a maior taverna da cidade. Bem-vindo à nossa taverna, diz a funcionária da taverna, Lena. Você é um cliente bonito. Quanto por uma noite? 16 dupt. Vou ficar. Mais importante, há algo que eu quero perguntar. Uma pergunta? Há algum monstro por perto com uma recompensa? Um monstro? Turan pensa. Preciso matar monstros e absorver sua mana. E ele disse que isso também me daria dinheiro. Por que não me responde? Senhor, nada nesse mundo é de graça. Após isso, o vemos questionando. Prefeitura? O que é isso? Você não sabe o que é uma prefeitura? Uau, você é realmente do interior? A prefeitura é onde os assuntos públicos são lidados. Os oficiais que trabalham lá são contratados pelo Lorde da cidade. Provavelmente já fechou por conta do sol já ter se posto. Se você quer encontrar um contrato de caça, vá para lá amanhã. Então, você é um caçador de monstros? O que é isso? Dizem que se uma pessoa normal caça monstros, ela se torna um mago.
Você quer se tornar um mago também, não é? Claro, qualquer pessoa que acredita nesse tipo de superstição é idiota. Superstição? É um fato real, diz o caçador de monstros, Midan. Eu vi com meus próprios olhos. Midan, você tá vivo? Eu te disse, não vou morrer até virar um mago. Isso... Perdão. Mais importante, posso ouvir mais sobre o que você acabou de dizer? A parte de onde é possível se tornar um mago caçando monstros. Magos ficam mais fortes quando caçam monstros. Pelo mesmo princípio, se uma pessoa normal mata monstros, pode se tornar um mago. Nós 4 estamos caçando monstros para nos tornarmos magos. Sim. Então isso significa que alguém entre vocês já é um mago? Nem ferrando. Nessa cidade, só há o Lorde e seus 3 magos. Mas você disse que caça monstros? Seu equipamento está muito ruim para isso. E sua arma? Eu tenho. Um estilingue. Julgando por quão usado está, você luta bastante. Sim, é bom para tirar algo do tamanho de um ovo rapidamente. Com isso você pode caçar muito bem coelhos e raposas monstros. Na verdade, íamos só dizer que precisávamos de outro atirador. Está interessado em caçar conosco? Ele abre a boca para responder e diz: não, mas obrigado. Deitado em sua cama, ele pensa: não há motivos para caçar junto com eles. Que dia caótico. Ainda não posso acreditar que realmente saí da vila. O que vai acontecer a partir de agora? De repente, ele escuta um som. Quem é? Na sua mente, uma conversa com Kiorn retorna. Até na taverna tenho que permanecer alerta? Isso mesmo. A cidade não é necessariamente segura. Entendo. Nunca baixe sua guarda. Entendido. Ele se prepara para abrir a porta. Ele então abre uma fresta e encara o lado de fora. Lina? Você estava dormindo? Pensei que estava com frio, então vim te esquentar um pouco. O quê? Como assim? É exatamente o que parece. Exatamente o que parece? Por uma pequena quantia de dinheiro, farei o que você quiser. E se eu não quiser nada? Não minta. Está estampado no seu rosto. O vemos com uma expressão tão calma quanto Buda. Lina se espanta. Outra memória vem em sua mente. Não faça isso! Você sempre tem que tomar cuidado com as empregadas e garotas de programas nas tavernas. A maioria delas possuem DSTs. Temos alta resistência a doenças, então não é problema para nós. Mas se você não tomar cuidado, pode passar para outra mulher. Não deixe seu desejo tomar conta de seu corpo. Então as cidades também são difíceis de se viver. A tenda de frutas antes e agora a Lina. E pensar que eles colocaram um preço em pequenas informações e conversas. Cidades realmente são bem ignorantes. Chefe, estou curioso sobre algo. Por que você chamou aquele cara antes? Para falar a verdade, ele parecia bem inútil. Isso mesmo. Ele fala demais, então seria perfeito para usar de isca. É porque me lembra de quando eu era mais jovem. Ouvir que ele caça com uma arma daquelas me deixou preocupado. Se ele é 1% do que eu sou, vai sobreviver. Você é bonzinho demais, chefe. Bem, talvez a cidade não seja tão ignorante assim. No outro dia... Saudações, como posso ajudar? Você é um oficial? O que eu pareço? Vim caçar monstros. Monstros? O mundo não será gentil contigo. Por quê? Porque se você pensar bem, não há motivo para ser gentil. Se você quer que as pessoas te tratem bem, o método é simples. Revele que você é um mago. Aí, as pessoas normais te tratarão como divindade. O oficial entrega um papel. Não pode levar com você. Então olhe e devolva. Um monstro corvo? Parece um gato para você? É improvável. Mas se você matar o monstro, traga o cadáver para a cidade. Se um mago não dispersar ele com mana, se torna um espectro. Se você matar um monstro e deixar o corpo abandonado, é crime e você será executado. Eu sei disso. Eu sei também o que acontece quando um monstro se torna um espectro. Não posso repetir esse erro. Pensa ele. Mas cavaleiros não caçam monstros? Você acha que eles têm tempo de sobra? O trabalho de um cavaleiro é manter a ordem pública numa cidade. Caçar monstros fora da cidade? Isso é para delinquentes como você, Lidarin. Ele saiu. Outro corpo vai apodrecer fora da cidade. Vemos o olho completamente branco de um corvo. O mesmo está com um buraco em seu peito. Impossível. Como diabos você trouxe ele tão rápido? Você matou ele sozinho? Positivo. Como recebo a recompensa? Vamos te dar ela. Claro, aqui está. Você deve ter trabalhado duro. Então, por favor, descanse. Obrigado. Isso é incrível. As asas estão intactas.
Eu nem sabia que era possível trazer um corvo lâmina nessa condição. O homem olha para o lado e percebe. Hã? Você ainda está aqui? Turan questiona. Há outros monstros para caçar? O quê? Não me diga. Você pode caçar mais? Esses são os itens mais caros em nosso menu. Eu nunca pensei que alguém como você poderia derrotar 30 monstros em 3 dias. Você deve ter ganhado bastante dinheiro, né? Dinheiro não é o meu único objetivo. Ele diz isso e pensa. Mais precisamente, o objetivo é a mana dos monstros. Graças a isso, eu definitivamente fiquei mais forte, comparado a quando eu estava com Kiorn. Minha mana aumentou muito, mas eu posso sentir um limite. Com apenas a mana de monstros fracos, vai ser difícil ficar mais forte. Na verdade... O quê? Você não roubou um pouco disso, roubou? Você comeu tudo sozinho. Você é magrinho, mas come igual um gordo. Faz tempo que eu não faço um banquete desses. Então me alegra que você tenha gostado. Estava realmente muito gostoso. Na próxima vez será melhor. De repente, ele é segurado pela roupa. Você está comendo algo tão gostoso sozinho? Seu magrelo, ouvi que você tem ganhado muito dinheiro ultimamente. Que tal dar um pouco pra gente? Ao dizer isso, ele recebe um golpe na cara. Seu desgraçado! Você queria uma doação? Não fique se achando. O outro também é atingido com facilidade. O terceiro corre segurando um banco, mas o ataque é bloqueado. Turan prepara um peteleco e o atinge em cheio. Não! Não! Não lutem na taverna! Peço perdão. Dei uma bronca em ambos. Isso nunca acontecerá novamente. Estivemos bem mal de dinheiro ultimamente. Acho que ficaram com inveja quando te viram. Vocês dois, se desculpem. Perdão. As coisas estão difíceis? Só limitadas. Em mais ou menos 3 dias, já não conseguiremos pagar a estadia. Mas esse problema é nosso. Aqui. Hã? Mas por quê? É o pagamento pela bondade que você mostrou quando tentou me recrutar. Como você sabia? Não há nada de graça. Me dê informações. Eu possuo muitas informações. Vou te contar tudo agora. No outro dia, vemos a cidade do alto. Essa pode ser minha última caça nessa cidade. Midan me deu muitas informações sobre a próxima cidade. Então é hora de eu ir. Havia muito mais informações úteis do que eu esperava. E Midan realmente é uma boa pessoa. Ele não é tão experiente como Kiorn, mas isso só torna ele mais puro e gentil. De repente, algo chama sua atenção. Hã? Esse cheiro! Por favor, que eu esteja errado! Ao chegar em um local, ele nota uma marca em um tronco. Parado, Turan encara um rapaz caído. Essa pessoa não é do grupo de Midan? Ele olha para o lado. Vemos um olho já sem vida, dinheiro caído no chão e parado ao lado do corpo, ele questiona. O que diabos aconteceu, Midan? Coelho. Um coelho? Monstro! Vemos o coelho parado. Turan se levanta e se esquiva de um ataque extremamente rápido. É rápido! Quase me acertou! Em seguida, ele gira seu estilingue, se prepara e lança um ataque na direção do monstro. Os ataques se aproximam, mas o coelho consegue se defender. Ele está acostumado a se defender de técnicas de lançamentos. O monstro volta a se preparar e se lança para cima do jovem. Mas seus olhos se arregalam ao notar algo. Turan desapareceu. Assim que o monstro pousa, ele reaparece em suas costas e atinge o golpe em seu pescoço. Rapidamente, Turan dá um salto para trás e novamente some. O coelho bate em uma árvore. O ataque atinge apenas o tronco. Desesperado, ele ataca tudo à sua frente, tentando acertá-lo. Uma poeira sobe por conta da destruição e o monstro grita. Sangue escorre de sua ferida e ele cai no chão. Turan volta a aparecer, encarando o monstro à sua frente. Ele estica sua mão em direção ao coelho e absorve sua mana. A quantidade de mana sendo absorvida está diferente. É mais do que o leopardo que encontrei da última vez. Não acredito. Você é um mago. Sim. Por que estava escondendo sua identidade? Algum de vocês 4 possuem família para passar seus pertences? Não, chefe. Há uma grande cidade próxima, chamada Oren. Possui um lugar chamado biblioteca. Biblioteca? Dizem que possui milhares de livros. Hã? No momento que disse livros, você pareceu mais interessado. Eu pareci?
Mas eu ouvi dizer que nem todos podem entrar. Então, como eu entro? Aparentemente, apenas magos podem entrar. Entendo. Decidi. Como assim? Vou para a grande cidade que você mencionou, Oren. Na frente dos túmulos, ele diz: Midan, espero que você seja feliz lá. Após isso, o vemos em uma fila. Estou quase envergonhado de que me surpreendi com a pequena cidade de Murray. À sua frente, ele encontra a grande cidade, Oren. Não achei que haveria tantas pessoas tentando entrar na cidade. Estão inspecionando criminosos procurados? Como esperado de uma grande cidade, possui um sistema mais organizado. Pare! Pare? O que foi? Entrada proibida. Nunca vi roupas tão sujas. Você deveria ao menos se limpar antes. Apesar do comentário, do lado de dentro, vemos uma torre. A encarando, Turan pensa: então, essa era a biblioteca da qual Midan estava falando. É enorme. Deve ter sido construída com magia, né? Ao chegar na entrada, ele diz: com licença, eu quero entrar. Essa biblioteca é exclusiva para magos. Eu sou um mago. O quê? Você quer morrer por personificar um mago? Não acredito que estou vendo um lunático como você. Nem ferrando que alguém como você é um mago. Ele estica sua mão em direção a Turan e começa a utilizar algum tipo de magia. Magos podem se reconhecer. Sentindo a mana um do outro, podem até dizer se a outra pessoa é mais forte que eles. Vemos o olhar cerrado de Turan. Ele encara o homem. O outro sente uma pressão e cai no chão. Está tudo bem? Eu estou bem. Com espanto em sua face, ele pensa: ele não é um mago normal. Esse homem é pelo menos um nobre. Eu sou Kenya, um cavaleiro da Casa Valias. Posso perguntar de que casa você é? Eu sou obrigado a dizer para entrar? Não. Para usar a biblioteca, você precisa de permissão do mestre de Valtas. Ou seja, vou contatar a Casa Valtas. Beleza. Tomando banho, ele pensa: pensei que seria um processo simples. Vemos uma empregada o limpando. Mas como isso aconteceu? Parem. Sim, senhor. Tem problema se eu me lavar sozinho? Se falharmos em atender um convidado estimado, seremos punidas. Tá, façam o que quiser. Obrigada. Uau, incrível. O quê? Tem algo no meu rosto? Acho que me perdi em sua beleza. Estimado, por favor, me perdoe. Não há nada para perdoar. Por favor, não fale conosco tão casualmente. Uau, o que é isso? Uma pessoa entra no local. Então você que é o convidado que chegou parecendo um mendigo? Depois de um banho e boas roupas, você parece um príncipe. Jovem dama, você não deveria dizer isso. Sou Turan. Sou Azela. Que casa? Por motivos pessoais, gostaria de omitir. É mesmo? Que pena. Ao dizer isso, ela pensa: escondendo quem é? Vou brincar um pouco. Sim, ela libera sua mana. Mostre-me. Mostre-me sua mana. Vemos uma luz azul no olho de Turan e então ele libera sua mana. As empregadas precisam se proteger. As energias se dissipam e Turan suspira. Oh! Azela encara suas mãos tremendo. Senhor, quer casar comigo? Turan fica parado ao escutar isso e, sem entender, não esboça nenhuma reação. Por que essa reação? Achei que estivesse surpreso. Além disso, o lugar ao meu lado está livre agora. Então, tente pensar um pouco. Assim, ela deixa o local. Turan a encara partir. Após isso, ele olha para baixo e nota suas mãos também tremendo. No mínimo, uma magia do meu nível. Isso é um humano comum? Vemos um brasão em uma parede e Turan parado na frente de um homem. Bem-vindo, jovem nobre. Você já sabe meu nome, né? Esse é Lord de Oren, Rug Valtas. Me chamo Turan. Turan? Então você quer usar a biblioteca? Como houve muitas pessoas que vieram depois de ouvir coisas estranhas, eu vou avisar de antemão. Não há magia antiga nem truques para aumentar o poder mágico. Está tudo bem, não tenho interesse em nada disso. Se ainda quiser, não há nada que eu possa falar. De qualquer forma, não há um único segredo relacionado à nossa família lá dentro. Já é tarde, então descanse hoje e veremos amanhã. Está bem? Não esquecerei da bondade do mestre da casa. No outro dia, vemos a torre da biblioteca. Identificação confirmada, nobre senhor. Bem-vindo à Biblioteca Celestial. A porta é aberta. Turan levanta seu olhar e se impressiona. Uau! Ele encara a escada espiral que leva até o topo da torre. Isso é a biblioteca. Oh, é a primeira vez que te vejo, líder. Eu sou a bibliotecária aqui.
De acordo com as ordens do mestre da família, explicarei as regras de uso desse local. As regras de uso são simples. Uma criança é a bibliotecária? 1. Compensação por danos. 2. Proibido retirar livros. E durante o uso da biblioteca, vou continuar fiscalizando. Certo, mas quando eu for ler, pode se afastar um pouco? É estranho. Se você é a bibliotecária, deve ter lido os livros daqui, certo? Sim, se precisar de algo, é o meu trabalho encontrar o que você quer. Romance, história. O mestre Turan é jovem, então, aquele tipo de livro? Quero adquirir conhecimento básico sobre o mundo. Vemos diversos livros sobre uma mesa. Muitos dos livros daqui têm centenas de anos. Não serão adequados para o conhecimento geral que você procura. Esse lado pode ajudar um pouco. Obrigado. De nada. Ele pega o livro em sua mão. Então, isso é um livro. Ele abre e começa a folhear. É incrível. Turan repetia a mesma rotina todo dia. Ler na biblioteca. Agora, ele começou a entender a geografia do mundo, as raças, a etiqueta dos magos, como itens eram processados e até monstros e relíquias do Império Antigo. À medida que ele empilhava esse conhecimento um por um, seu mundo, algo que era desconhecido, se tornou claro e vívido. Então, você está usando a biblioteca muito bem, certo? Sim. Mesmo que eu te trate como um nobre, eu te deixar usar a biblioteca é um ato de bondade. Eu gostaria que essa bondade fosse paga. Diga-me. Recentemente, uma besta apareceu no norte de Orel e está atacando os viajantes. Você quer que eu casse uma besta? 4 cavaleiros que foram subjugar a besta foram devorados e nunca mais voltaram. Acho que um nobre terá que intervir, mas só podemos mobilizar 2 no momento. Se você se juntar a nós, serão 3 pessoas, o que será muito mais seguro. Entendido. Ele pensa. Proteger as pessoas é o dever de um mago, mas é um pouco estranho. Normalmente, magos não se envolvem nisso, né? Porque a Estrada do Norte, por onde eles entraram, é a única rota comercial de Oren. Já faz dias que está bloqueada, então temos que expulsá-los rapidamente. Já faz 10 dias. Devo ir a Orel, e depois vou voltar para usar a biblioteca de novo. Pessoas caminham, e do lado de fora vemos o grupo encarregado. Meu pai é incrível. Nunca pensei que ele envolveria até um convidado na caça à besta mágica. Nós somos dignos de confiança? Não tem problema você ser um convidado. É só que meu pai é muito dramático. O mestre da casa é dramático? Suas palavras são exageradas, irmã. Não se importe. O garoto se irrita. É a primeira vez que você faz algo assim, não é? Eu sou Marvin Baltas. Prazer em conhecê-lo. Praticamente, a garota chuta uma pedra. Quero terminar logo e voltar para descansar. Senhor Turan, por acaso, você tem interesse na minha irmã? Hein? Não. Que bom. Parem! O grupo para e observa uma carruagem destruída. É ele? Acho que sim. Como está espalhado pela estrada que leva para o norte do nosso lado, parece que foi atacado ao descer do norte. O restante do grupo observa. Vemos uma marca de mão. É um macaco, diz Turan. Um macaco? Aqui, a forma da mão. Parece que ele atacou os mercadores e entrou na floresta. Acho que devemos rastrear os vestígios. Rastrear? Eu mal consigo usar magia que nasci e cresci com. Marvin, e você? Eu também não muito. Por acaso, entre os cavaleiros, eu vou dar uma olhada. Por acaso, você faz parte do grupo? Estou acostumado com rastreamento. Ele segura algo e pensa. Exploração. De repente, seus olhos se arregalam e ele tem uma visão mais adentro à floresta. Por aqui! Ele parou aqui. Parece que tomou banho. Uma besta que se lavaria para evitar o rastro? Ele deve ter se lavado só porque quis se lavar. Turan novamente utiliza seu olfato. Atrás! Vemos o monstro correndo na direção do grupo. Ele levanta sua mão, segurando pedras. Um dos homens grita: "Cuidado!" Mas diversos são atingidos. Turan se esquiva, mas então percebe um homem morto e Azela os utilizando como escudo. Em seguida, ela os solta no chão. As palavras da minha mãe não estavam erradas. Ataquem! Os cavaleiros partem para cima. Persigam ele! Vemos uma pedra no estilingue, os 2 nobres correndo. Está fugindo! A pedra passando ao lado de Azela, deixando um rastro por todo o local e atravessando o peito do monstro. O grupo olha para trás
e Turan caminha para a frente. Vemos um sorriso em seu rosto.